Então a gente vai iniciando com essa harmonização. Uma música simples, que a gente canta bastante aqui no início das nossas reuniões. Calma e tranquilidade são as ordens do Senhor. Calma e tranquilidade para receber amor. Calma e tranquilidade são as ordens do Senhor. Calma e tranquilidade para receber amor. Calma e tranquilidade são as ordens do Senhor. Calma e tranquilidade para receber amor. Meio da música, o nariz coçando, é que faz. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Beleza. Seguimos
Seguimos com o nosso próximo passo. Nós estamos trazendo hoje o estudo que a gente deu o título de renovação. Essa é uma palavra forte, necessária para esse momento, onde tanta coisa está sendo renovada para que a gente siga em paz, siga alinhados com o propósito maior da vida. A gente vê um processo maior que envolveu todo o planeta, alguns mais, outros menos afetados por essa situação. Mas de alguma forma estamos todos sendo afetados por um movimento que nos chama à renovação em algum aspecto na nossa vida. Na situação mais básica hoje aqui no nosso país, o que a gente vê é que já se passaram semanas, meses, né? Estamos indo aí, não faço conta dos dias, e algumas pessoas começaram a sentir, acho que já deu, podemos voltar? Será que já pode voltar? E no momento em que agora que começa a explodir os casos, agora que começa a trazer em alguns lugares mais, outros menos, mas a gente vai vendo que existe um limite psicológico que a gente vai precisar renovar. Renovar os nossos cuidados, renovar o sentido dessa quarentena, renovar a forma de lidar com ela, porque vão surgindo e borbulhando ansiedades, urgências que às vezes nem são tão urgentes assim, comparado ao que está em jogo, mas tudo isso é um desafio e tudo isso nos chama a uma renovação. Mas paralelo a esse momento, a vida o tempo todo nos chama a esse propósito. Eu me lembro de um mentor espiritual que ele se apresentou através de um amigo e ele atendia, né, pelo nome de Joseph Gleber, um cientista com uma austeridade, com uma amorosidade firme, digamos assim. E ele me disse uma frase que eu nunca esqueci. Ele disse: viver é recomeçar sempre. Viver é renovar o tempo inteiro. E aqui o nosso convite também, esse é o trabalho, né? Cada um tem um trabalho na vida e eu vejo que o meu trabalho é a renovação do sentido espiritual na nossa vida. Se em algum momento existiu um sentido que te ajudou, que te preencheu, que te fez bem, seja em alguma religião, seja em algum grupo, seja com algum caminho, ele vai precisar de ser renovado. E eu não digo só de mudar de caminho, mas de renovar o seu olhar, de renovar a sua forma de lidar com esse caminho, né? De renovar o seu contato sentido com esse caminho. Porque não adianta nada qualquer caminho que você siga se ele tiver apenas teórico, se ele tiver apenas mental, se ele não passar para o nível experiencial do coração. E muita gente não sabe como fazer isso, como abrir um espaço para sentir, né? Se fala de Jesus, se fala de Deus, se fala de Maria, se fala de
que quer que seja sagrado para você nesse caminho, qual é o espaço sentido para isso? Qual é o espaço em que você abre para renovar essa comunhão com esse caminho? Nesse espaço sentido, nós nutrimos do pão, o pão espiritual, o pão divino. E às vezes a gente se afasta de algo que pode ser bom para nós, né? Eu estou falando aqui do caminho espiritual, mas poderia ser, né, de qualquer outra coisa e até de pessoas, porque começaram a se infiltrar nesse caminho que um dia foi bom, começaram a se infiltrar ideias distorcidas a respeito desse caminho. Então o tema de hoje vai falar um pouco dessa renovação e dos desafios para a gente renovar os nossos propósitos. Eu me lembro de conversar com uma pessoa que já estava assim, vivendo um momento assim de tédio, de dificuldade de suportar essa espera, esse momento. Mas não estava claro assim, a pergunta foi o que está tornando isso mais difícil? Né? Porque dizer que eu estou ansioso, que eu estou preocupado, tem tantas coisas que podem me deixar ansioso, tantas coisas que podem me deixar preocupado. A gente saber especificar isso é uma habilidade nesse caminho de autoconhecimento. E uma das coisas que ela foi percebendo, com cuidado, com calma, devagar, escutando, é que ela estava percebendo que nesse momento ela tinha perdido o sentido para viver. Ela não estava vendo nela, naquele momento, um propósito, uma perspectiva, um sentido. Né? E ela já teve esse sentido, mas nesse momento tantas coisas foram acontecendo e ela se perdeu. Qual é o sentido de você estar vivo? Qual é o sentido da sua vida? O que é que faz a tua alma vibrar? O que é que faz, né, você sentir que precisa estar vivo? Para que você precisa estar vivo? Para quê? Né? Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Por mais que a gente não entenda os detalhes de tudo isso, tem algo que é muito básico, que nos motiva. E quando eu perco o contato com isso, quando eu perco o sentido, a vida fica insuportável. Né? E fica muito mais difícil lidar com os momentos de provação. E é muito mais fácil lidar com as dificuldades, como essa que a gente está vivendo, quando eu tenho um sentido. E às vezes esse sentido ele pode ser tão forte que até as dificuldades perdem a noção de que são difíceis. Porque existe um sentido maior para estar vivendo aquilo. Essa foi uma experiência que a gente tem um relato bonito num livro que chama Em Busca de Sentido, de um psiquiatra alemão chamado Viktor Frankl. E ele, num campo de concentração alemão, ele encontrou um sentido. E ele percebeu que as pessoas que encontravam sentido para estar ali naquela situação, né? Nós estamos aqui no sofá, na nossa casa, algumas pessoas realmente vivendo momentos mais difíceis, né? Financeiramente, de saúde, mas lá, imagina o terror, né? Um campo de concentração e ainda assim algumas pessoas encontravam um sentido de estar ali, colaborar com os outros. Ou então um sentido para poder suportar, querer continuar vivo para sair de lá. E as pessoas que não tinham esse sentido, ele percebia que essas pessoas sucumbiam muito mais rápido. Adoeciam, né, morriam, outras, né, não suportavam, acabavam com a própria vida. Tudo isso então era sustentado, né, por uma força que a gente chama essa força do sentido. E por mais que a gente encontre ela em algum momento, por exemplo, tem gente que vê um sentido muito forte nos filhos. Mas, gente, o que eu estou ouvindo de pessoas agora dizerem assim,
puxa, eu amo ter filho era um sentido enorme para a minha vida, e a gente constituiu a família, tem aí os filhos, mas agora que eu estou percebendo que a vida que eu estava levando era uma vida onde eu estava muito distante dos meus filhos, onde eu estava por conta de tantos deveres, de tanta pressão, que eu não estava aproveitando essa presença, essa convivência com eles. Então tem muita gente que agora, eu escutei uma pessoa dizer assim, olha, eu não sei se eu quero voltar a trabalhar do jeito que eu estava trabalhando, né, 8, 10 horas, eu não quero, eu quero encontrar uma outra forma, né, eu não quero nem voltar a trabalhar, porque eu descobri que o que eu quero é ficar com os meus filhos, eu quero estar mais perto dele, é estranho, né, mas é isso que eu estou sentindo agora. Quando essa pessoa disse isso, ela veio junto com uma emoção, né, um sentido de verdade, né, ou seja, não bastava isso existir em algum lugar, mas isso precisava ser renovado. Renovado o propósito, no caso, o sentido da paternidade, da maternidade, né? O sentido de um caminho espiritual, enfim, nós vamos seguir nessa linha. Nós temos aqui uma palestra que nós pegamos uma inspiração, que é a palestra número 214, Pontos Psíquicos Nucleares. Uma palestra densa, complexa, que eu acho que a gente, para explicar ela toda, eu precisava ter do meu lado um PhD em física, porque ele traz assim conceitos que até físicos assim, para entender uma dinâmica que não é só do humano, mas é da vida, é do universo, né? Uma dinâmica que a vida é assim, ela vai se expandindo, né? E depois ela vai se contraindo. E todo esse processo ele acontece todo dia em nós. Nós estamos vivendo o tempo todo constantes processos de renovações, conscientes ou inconscientes. Nosso corpo físico, as nossas células estão se renovando o tempo inteiro. E às vezes a gente não tem tanta noção, e é isso que o guia vai trazer o tempo todo, do nosso poder de alterar os rumos desses caminhos de renovação. Vamos seguindo aqui. Ele começa dizendo que cada instante da vida é um resultado final de muitos pensamentos, intenções, ações, sentimentos, atitudes, características expressas de uma longa história anterior. Tudo que a gente está vivendo agora é só mais um passo de uma grande cadeia. Seja a gente individualmente, ou seja, isso que a humanidade está vivendo, né? Que o nosso país está vivendo, porque a humanidade está vivendo, cada um de um jeito, e cada país de um jeito, e cada estado de um jeito, cada cidade de um jeito. Tudo isso é parte de uma construção coletiva, e esse é um resultado final. Mas eu não queria esse governo. Esse governo, ele é só mais um passo dos passos que foram dados anteriormente com o outro governo, com a forma de lidar com o outro governo, com as pessoas, com a reação das pessoas diante do antigo governo. Tudo isso é uma construção que não para aqui. E aí o que está vindo agora desse governo, as reações que estão vindo, tudo isso já está construindo o próximo passo. De forma que a gente não pode ver e não tem ainda equipamentos para isso, mas se a gente tivesse, muita coisa poderia ser medida. E essa é a ciência oculta dos seres que têm uma sensibilidade para poder captar alguns eventos do futuro. Quando trazem previsões, né, em jogos de carta, em búzios, ou mesmo intuitivamente, é uma forma muito comum, que às vezes nem é voluntária, através de sonhos, né? Tem muita gente que tem sonhos premonitórios. Algumas coisas, elas já estão marcadas pelo que estamos fazendo agora. Estamos criando um destino para nós o tempo todo. E o destino que nós estamos vivendo agora, ele já é uma criação que foi feita no nosso passado. Já é, o que a gente está vivendo agora é um resultado de vários pensamentos,
né? Isso que você tem em relação ao seu trabalho é uma dificuldade, isso é um resultado de vários pensamentos equivocados que criaram. Eu tenho um sucesso no trabalho, eu tenho uma abundância profissional, financeira. Isso é um resultado de várias ações, de vários pensamentos, de várias intenções, de várias ações. Então, quando a gente começa a compreender, a gente vai alargando a nossa visão e olhando de uma forma sistêmica. Quando a gente olha só para esse momento, muita coisa parece sem sentido. Seja na nossa vida, ou seja em relação a esse processo todo. Fala, meu Deus, mas nós precisamos passar por isso, desse jeito. Assim, isso é um resultado de toda uma construção de pensamentos, de intenções individual e coletiva. Né? Os países, eles também vão criando karmas, também vão criando situações, vão gerando necessidades de viver exatamente isso. Existe uma perfeição nessas leis. Elas são muito justas. Deus não está amaldiçoando e nem está abençoando. É só as leis. Que quando são infringidas, ao contrário daqui, que dá para burlar, se você tiver dinheiro, se você for amigo do juiz, dá para burlar alguma coisa, espiritualmente não dá para burlar. E faz parte, né, do amor divino que a gente responda e que essas leis, né, que as reações às nossas atitudes são o remédio que a gente precisa para despertar e perceber, de fato, o que nós estamos criando. O que nós estamos criando como seres humanos, destruindo a natureza do jeito que a gente vem destruindo. O que nós estamos criando na nossa vida familiar, na nossa vida pessoal, né? O que move a nossa vida hoje. O que você está criando com essa correria, com essa pressão danada que nunca tem fim, que você não para, que não respira, que não tem um espaço, né, para viver de uma forma com mais qualidade, com mais tranquilidade. Tudo isso, então, é um convite para a gente ir percebendo a nossa criação e a renovação, então, do que eu quero, afinal. O que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo, está de acordo com o que eu realmente quero? A gente vai parando para pensar e aí, nesses momentos em que a gente para, a gente passa a ter uma chance de fazer diferente e de dar novos rumos. Então ele diz assim, nada pode ser criado sem planejamento. Nada pode ser criado sem uma intenção, sem objetivo, sem um pensamento por trás de tudo. Então, em algum momento, um pensamento pôs em movimento um processo, né? um ciclo que ele vai se encerrar. Esse pensamento, ele abre portas e fecha portas. Quando ele é negativo, eu não vou conseguir criar um caminho de prosperidade, seja para os relacionamentos, seja financeiramente ou espiritualmente. Como a gente às vezes não tem noção dos nossos pensamentos e do que nós estamos criando, a gente não vive atento a isso. Onde que fica a nossa atenção? Ela fica muito exteriorizada, muito voltada para os afazeres, para as coisas do dia a dia e essas preocupações que nos consomem. Se a gente não tiver esses momentos de parar, e muita gente está dizendo, olha, agora eu estou conseguindo fazer o que eu nunca fiz, parar para dar atenção a um caminho, a ouvir sobre um caminho espiritual, parar para poder meditar, parar para poder fazer uma yoga, né? Coisas que antes isso não parecia importante. Então, algumas pessoas estão aproveitando esse momento como uma renovação. E a partir daí, seja por uma necessidade de estar mal e precisar de ajuda, ou seja, realmente por estar vendo que esse era um sentido que ainda não tinha sido realizado. Nesse momento, a gente vai podendo pôr em prática e a partir daí
encontrando possibilidades que eu nunca tinha, né, vivido. Mas tudo começa com um pensamento. Então agora a gente já pode ir imaginando o que eu quero. Quando eu começo a definir isso, começo a pôr algo em movimento. E às vezes a gente define um monte de coisa sem perceber. Nós vamos chegar nesse ponto já já. Como que essa roda vai girando então? Um pensamento, ele evoca em nós um sentimento. Né? Por exemplo, se passa pela minha cabeça, né, com uma convicção, porque tem pensamento que é só uma brisa assim que não, mas tem uns pensamentos que eles parece que eles têm uma convicção, eles podem estar ligados a outras experiências, mas quando um pensamento vem e diz, né, por exemplo, eu vou conseguir, esse pensamento ele gera um sentimento. Esse sentimento gera uma ação. E essa ação ela vai gerar reações. E outras reações. E uma roda se põe a girar. Até que isso se expresse, né, se exploda numa criação. Né? Então, tudo que foi possível conquistar na nossa vida, seja em parâmetros internos, em lutas internas, de vitórias, de conquistas, né? De falar, nossa, antes eu era tão nervoso, hoje, né? Uma pessoa me falando assim, meu Deus, se essa pandemia acontecesse alguns anos atrás, eu estaria surtada, porque eu não sabia parar, eu não sabia esperar, eu fui aprendendo a fazer isso, e que, bom, agora não está fácil, mas agora está sendo possível. Tem dia que eu fico mal, tem dia que eu fico bem, a maioria das pessoas que eu vejo nessas oscilações, mas ela está levando, ela vê que o dia que ela está mal, ela sabe que daqui a pouco ela renova, vai melhorar, e assim vai. Mas ela já tem aí uma conquista que agora já é possível lidar com uma espera, já é possível lidar com mais paciência quando a vida não traz o que eu quero, quando a vida bloqueia e diz não, agora não, espera. Ah, mas eu quero sair, eu quero viajar, eu quero encontrar os amigos, eu quero abraçar. Agora não. Para algumas pessoas isso é insuportável. E aí burla tudo e põe em risco, ou outras que surtam ali com crises, né? Porque não tem essa interiorização, essa respiração em relação à frustração. Tudo isso é um aprendizado. Né? Então, todo esse aprendizado, que algumas pessoas já começaram, outras estão começando agora, começou com um pensamento, começou com uma intenção. Né? E poderíamos também falar do contrário, um pensamento negativo. Esse pensamento também uma pessoa trouxe, nada vai dar certo para mim. Tem gente que traz esse pensamento como algo central. Isso fica ali assim, nos bastidores. Eu não fico pensando nisso o tempo inteiro. Vou levando a minha vida. Mas toda vez que eu me esbarro numa frustração, nessa hora, volta esse pensamento. Nada vai dar certo. Ah lá, tá vendo? Ah lá, tá vendo? Perdi. Ah lá, tá vendo? Nada vai dar certo. Quando eu afirmo isso, nessa hora, também daí um sentimento de desânimo e uma ação passa a ser tomada, um movimento, né? Como que eu vou agir desanimado e pessimista? Como que eu vou agir? Eu vou agir de uma forma sem vida, sem postura, sem presença. Às vezes eu posso abandonar situações que podiam me levar a um resultado legal. Era só esperar mais um pouquinho, confiar mais um pouquinho, mas eu falar, não, vou desistir. Para que eu vou fazer isso se não vai dar certo? E ali, corto uma possibilidade. Né? Então, a vida tem infinitas possibilidades. Nós é que não estamos abertos para essas infinitas possibilidades. E a gente não sabe ainda o que cria em nós bloqueios para que a gente não viva essas possibilidades de abundância, de prazer, de bem-aventurança em nossas vidas. Mas sempre,
que algo em nossa vida estiver bloqueado, pode saber que existe por trás disso um pensamento negativo. O que é um pensamento negativo? É algo que está em desacordo com a verdade, é uma concepção equivocada da vida, é uma conclusão errada que eu tirei em algum momento. No caso desse, que possa pensar, nada vai dar certo para mim, foi uma conclusão que ele pode ter tirado quando ele era pequeno e viveu uma grande frustração e não foi elaborado. E ali ele concluiu de uma forma equivocada. Ou pode ser que é um karma de outras histórias, de outras vidas, ou dos antepassados, né? Os pais trouxeram isso e eu me sintonizei com essa ideia. Né? Quem, por exemplo, viveu situações traumáticas, situações de guerra, situações no passado, e aí volta a isso, se prende a ideias de abandono, de fracasso, a pensamentos negativos. E nós não vamos deixar de pensar negativamente só porque a gente morre. O que a gente morre, nós vamos só tirar esse vestido de carne. Mas continuo mantendo a minha individualidade e mantendo a minha forma de pensar. Com todos esses limites. Alguns vão sendo trabalhados e nas outras experiências isso vai tendo outras chances. E outros que ficam mal trabalhados, que a gente não toca, eles continuam ali como bloqueios para a nossa vida. Então a gente pode também perceber o que na nossa vida hoje está sendo vivenciado de uma forma pobre, ou que a gente está impedido de viver. O que hoje está sendo impossível. O que hoje está fechado. Nós podemos começar a investigar que daí tem algo a ser compreendido. E essa compreensão ela não é imediata, a gente tem muita pressa, mas aí tem um trabalho. Um trabalho que começa com um pensamento. Qual pensamento? Eu quero ver. Eu quero saber o que é isso. O que está me travando nessa área? E daí, desse pensamento, começam a vir à tona sentimentos, começa a vir à tona todo um processo que vai se apresentando aos poucos. Porque se viesse tudo de uma vez, talvez a gente nem suportaria. Então a gente vai também se preparando para esse encontro com a verdade. Existe uma passagem no Evangelho que essa semana ela me veio, e agora no final da semana eu abri a internet e veio através de uma outra pessoa, que é um momento em que Jesus faz algumas declarações no templo e alguns dos que o seguiam ouviram aquilo e disseram assim: nossa, mas que palavras duras, que palavras difíceis de entender. E aí o Evangelho fala, a partir desse momento, muitos deixaram de segui-lo. E aí ele olha para Pedro, né, e fala, vocês também querem ir embora? Essa é a verdade. Se isso também está insuportável, está difícil para vocês querem ir embora? E aí Pedro responde, mestre, para onde mais eu poderia ir? Tu é o caminho. Para onde mais? Mas naquele momento ficou claro assim, para algumas pessoas era insuportável. Eu vou precisar de muito mais tempo, viver e nascer, de muito mais tempo para poder aceitar, para que aquela verdade seja palatável. Então assim somos nós também. Em alguns momentos a gente se afasta de Jesus. A gente se afasta de Jesus representando um caminho de verdade e de amor. Em alguns momentos nós nos afastamos de tudo aquilo que representa o bom, o amor e a verdade, porque em alguns momentos é insuportável. E aí nós vamos precisar de paciência conosco, cada um tem um tempo, e quanto mais a gente se
né? Renova no propósito de querer ver, de querer, né, transformar a nossa vida. Mas eu vou encontrando forças para poder lidar com aquilo que antes era insuportável. Né? Tão insuportável que eu não queria ver. Ainda tem uma grande parte em nós que convive com uma parte que hoje diz eu quero ver. Existe uma grande parte em nós que também diz eu não quero ver. Eu não quero saber, eu só quero melhorar. Eu só quero estar bem. Me dá um negócio aí para me melhorar. O que eu tenho que fazer? Me fala aí, muita gente fala assim, me fala aí, o que eu tenho que fazer? Como é que eu faço para lidar com isso? Na verdade, o que ela está perguntando assim, como é que arranca, como é que tira isso? O que eu tenho que fazer para não sentir mais isso? Eu não quero esse trabalho, esse entender, eu quero só me libera. Eu sei que quando a gente está sofrendo, né, tem hora que o que a gente precisa é tirar essa flecha, porque está doendo muito, mas é entender que essas dores profundas da alma, elas vão voltar sempre. Em cada situação, elas vão voltar até que a gente enfrente, até que a gente olhe de frente, elas vão voltar. Até que... Tem uma música do Fagner, que às vezes a gente usa para poder explicar esse processo, né, de repetição das nossas dores, né, psicologicamente, e ela diz assim, quando a gente tenta, de toda maneira, dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. E ele volta e volta. Às vezes a gente acha que se livra, aí passa uma situação, está lá outra vez. E assim nós vamos. Ele continua dizendo assim, vocês então nesse caminho vão aprendendo a constatar que nesse ciclo de vida, cada um desenvolve círculos que são benignos e círculos que são viciosos. Dentro do seu sistema psíquico, nós temos círculos viciosos que a gente está preso. Identificar esses círculos viciosos, por exemplo, é comum a gente começar a perceber como que eu lido toda vez que eu me sinto inseguro, toda vez que eu me sinto criticado, toda vez que eu me sinto desvalorizado. Dali eu posso perceber que pode surgir um círculo vicioso. O que eu faço para me sentir melhor nessas horas? Eu vou querer, né? Alguns vão querer comer, um prazer imediato, outros vão querer fazer alguma coisa para se sentir vistos, para se sentir reconhecido. E cada um vai vendo como que ativa esses círculos viciosos, que aí ele vai criando mais situações que podem até trazer um alívio momentâneo, mas que depois a gente volta a cair, a gente volta a se perder, né? Até que a gente se torne consciente da existência desses círculos viciosos. Não é só um pensamentozinho, gente, é toda uma engrenagem que foi criada. Muita gente tem uma ingenuidade enorme acerca de um trabalho de transformação pessoal, de um trabalho de transformação psicológica, né? Acreditando que é algo rápido e simples. E o guia o tempo todo nos lembra, é devagar, leva tempo, porque é complexo, tem uma engrenagem de toda uma estrutura que a gente está hoje apoiado nela para poder se sentir seguro. Se tira isso, é desorientador, pode ser insuportável. Por isso, então, a gente desenvolve resistências, porque eu ainda não estou pronto para abrir mão disso. Mas em algum momento, quando eu vou insistindo nesse propósito,
e que algumas pessoas às vezes ficam sem paciência, porque eles vão se repetir e vão se repetir muitas vezes. Tem algumas questões que a gente vai conseguir liberar até mais ou menos rápido, outras demoram um pouquinho mais e a gente passa um tempo, mas a gente vence. E tem algumas coisas que a gente fica assim, girando em torno delas praticamente uma vida inteira. Só que cada giro é a mesma questão. Pô, de novo, eu queria já ter resolvido. Não, é a mesma. Essas são questões centrais. São questões de uma existência, né? São questões fundamentais para a sua personalidade. Só que cada giro, em cada retorno que ela traz, nós vamos tendo a chance de dar um passo. Aí a gente ainda está girando em torno dela, mas não é no mesmo lugar. A gente está girando agora, está subindo esse giro, e cada vez eu vou vendo de um ângulo diferente, cada vez ela vai me afetando um pouco menos, cada vez a duração dessas crises que essas questões me provocam, elas vão diminuindo, e assim a gente vai, com essa paciência, encontrando. Estou sentindo falta dos coraçãozinhos aqui. Às vezes eu gostava quando eu falava uma coisa que eu achava boa, chegava um coraçãozinho aqui do Instagram, aqui no YouTube não tem nenhum coraçãozinho. Que eu quis me dar um coraçãozinho aqui. Porque é isso que eu tenho dito para mim, para dar conta de lidar com questões que eu vejo de novo, passa um pouquinho, eu acho que está lá na esquina outra vez. E quando a gente solta essa pressa, solta essa pressão de ter que estar liberado, de ter que estar resolvido, é um alívio tão grande que a gente passa a ver essas situações como oportunidades de dar mais um passo nesse caminho, né? E cada passo que eu dou, mesmo que eu ainda não esteja me sentindo plenamente liberado, mas cada passo que eu dou, eu respiro um pouco mais leve, abre um espaço a mais na minha forma confortável de ser. Eu vou sentindo mais confortável em ser eu mesmo. Então, qual que é o nosso objetivo? Encontrar um ponto de ruptura com esses círculos viciosos. É esse o nosso trabalho, né? Como? Nós precisamos compreender o que põe esses círculos viciosos em movimento. O que ativa isso? Não adianta eu ficar brigando com o sintoma de estar comendo, de estar fumando, de estar bebendo, de estar, né, fazendo qualquer coisa, me fechando ou agredindo, né? Não sei qual é a sua compulsão, qual é o seu vício. Não adianta eu ficar brigando com ele. Eu preciso de entender o mecanismo, o que está por trás disso. Quando eu faço isso, né, o que é que está movendo em mim? O que é que está descarregando dessa forma? Isso é um trabalho. Aí ele diz assim, quando a humanidade está sob a ilusão de ser indefesa, ela perde o contato com o que criou essa situação específica. Então, nesses momentos de angústia, nesses momentos em que a gente fica se sentindo indefeso, desprotegido, desamparado, nessas horas, são os momentos em que a gente não entende o que em mim criou isso, né? Não vai vir assim claramente, né? Mas essa situação é a materialização de algo que está para ser revelado, que está para ser descoberto, né? E a humanidade, agora essa frase foi boa porque ela diz desse momento também, né? Esse momento também é uma criação, ela faz parte de uma criação nossa, mas nós não entendemos. E quem sabe com esse sintoma, né, com esse sintoma de pandemia, a gente possa voltar a entender qual é a intencionalidade negativa que criou tudo isso. Assim como um sintoma, né? A pandemia como sintoma de algo, né, que nós estamos criando.
E esse sintoma faz parte. Ah, esse sintoma é maldito? Não, ele faz parte de um processo de cura. Assim como um sintoma, uma dor de garganta, um resfriado, né? Às vezes até um câncer, ele faz parte de um processo de cura, onde está exonerando, onde está pondo para fora, em camadas corporais, aquilo que estava vibrando na alma. Né? Todo o caminho de compreensão da energética da doença, né? A doença, né? da psicossomática, que é o nosso futuro. Cada vez mais a medicina vai aprender a conversar com a psicologia, né? E cada vez um vai precisar dar a mão para o outro. Aqui nós temos um trabalho lindo, gente, é até bom lembrar disso também, mais um coraçãozinho aqui para mim. Lembrar que nós temos um trabalho lindo que acontece aqui na Oficina da Alma. Eu coordeno uma equipe que nós temos hoje mais de 20 psicólogos. Eles estudam toda semana aqui comigo, hoje em grupos virtuais, e uma semana teoria, outra semana prática. A gente vai viver o que a gente está estudando, todo mundo se põe ali a vivenciar um trabalho terapêutico, lindo, onde a gente vai sentir na pele o que é que nós estamos propondo para os nossos clientes. E na outra semana, teoria, e a gente vai buscar orientação. Hoje a gente segue de um psicólogo, um filósofo maravilhoso, que é Eugene Gendlin, que trouxe um caminho profundíssimo desse trabalho de transformação pessoal. Esse grupo é maravilhoso, ele está disponível para atendimentos virtuais, para quem precisa, e com uma flexibilidade de preço super acessível. Se você não puder pagar nada também, a gente dá um jeito, né? Mas geralmente um pouco é até saudável, que esse é um tanto que vale também como um símbolo. Isso tudo está disponível, né? No canal da oficina, tem um WhatsApp lá, e a Bel recebe essas pessoas, encaminha para os profissionais. Nós temos uma pessoa que, né, destacada aqui para isso. E é um trabalho que a gente divulga pouco a gente sabe, então tem muita gente que pode estar atendendo muito mais. Tudo isso para dizer que desse trabalho, né, quem souber, quem precisa, está disponível. Né? Agora, existia uma médica que ela começou a fazer uma parceria conosco, ela começou a encaminhar muita gente. E ela trabalhava só com essa questão, né, do estômago. Esqueci o nome dessa especialidade agora, me deu um branco. Gastro, né? Gastrologista. Então ela falava assim: Mateus, eu não consigo ajudar alguns pacientes se eu não fizer uma parceria com vocês. Porque todos os medicamentos que eu dei, nada funciona. Porque não é uma questão física. É uma questão que ela está criando emocionalmente o tempo inteiro. Se ela não fizer uma terapia, não vai funcionar. E aí ela encaminhava. O problema é que as pessoas que iam nela, elas não queriam fazer terapia, elas só queriam melhorar. E aí algumas, com o encaminhamento dela, começavam a despertar para a possibilidade de fazer terapia e vai olhar para outras coisas. E outras chegavam para a terapia e falavam: ó, a doutora me mandou aqui. Mas ela não tinha nenhuma vontade de se conhecer, de se tratar, de falar de si. Então, o tratamento surtia pouco efeito. Mas assim, é essa relação. O sintoma, né, físico está totalmente ligado. Alguns são muito claros e outros nem tanto. Quando a gente vai descobrindo essa dimensão, nós vamos tendo a chance de transformar, inclusive, questões físicas. Né? Como dores de coluna, eu já vi dores de coluna mudar assim, parece um milagre. Quando veio a correção de uma postura, soltou toda uma tensão que estava espremendo a hérnia de disco e liberou. A hérnia continua lá, mas sem tensão, não tem dor, e a pessoa passa a viver de uma forma melhor, né? Porque liberou ali uma postura mental e emocional que estava travando tudo. Aqui uma outra palavra do guia maravilhosa. O que quer que seja que você imprime como pensamento, como postura, como visão de mundo, o que quer que seja que seja seu pensamento, vai criar mais
do mesmo. Se você pensa negativamente, você vai criar mais disso. E isso só vai parar quando vocês quiserem reverter esse processo. Senão, nós vamos ficar criando e alimentando isso, e alimentando isso. E o contrário também. Quanto mais vocês amam, mais amor terão em vocês. Mais amor virá na sua direção. É difícil, às vezes, entender o poder que isso tem. No momento, por exemplo, que a gente vê situações que nos deixam indignados, com a política, por exemplo, entra governo, sai governo, sempre situações que a gente fala, meu Deus do céu, dá uma indignação, e nessa indignação é comum a gente criar pensamentos de raiva, de revolta, e ficar às vezes preso. Eu vejo pessoas muito intoxicadas, tanto ligadas ao movimento mais próximo da direita, da esquerda, não tem lado, é do ser humano, muito intoxicado, assim, com muita raiva, com muito... É o tempo inteiro, não é que a gente não sinta, mas é o tempo inteiro se alimentando disso, vibrando nessa indignação, nessa raiva. Isso também está criando algo, E a gente não imagina o poder de uma criação positiva, quando ela vem de uma verdade, quando ela vem abrindo caminhos. Tudo isso que a gente está vivendo agora é criação desses pensamentos. E o resultado, ele vem mais do mesmo. Seja o que quer que a gente cria, nós vamos encontrar mais do mesmo. Ou seja, tem uma dinâmica que é auto-perpetuadora. Quando eu ponho em movimento com um pensamento, aquilo ali tende a se repetir, E o que a gente vê na literatura espírita, de uma forma belíssima, para compreender essa extensão maior, Aqui o guia, o foco dele é muito nosso psicológico agora, mas ele diz, não começou agora, nós estamos dando mais um passo. Se a gente vai ver a literatura espírita, vai abrindo aí compreensão de outros passos, de outras vidas, onde a gente vai vendo essa autoperpetuação milenar, secular, seja às vezes de ódio, ou seja também de coisas boas, pessoas que elas vão continuando um caminho, dentro, por exemplo, ligado à justiça. Aí lá no passado era um tribuno dentro da comunidade judaica, aí hoje é um juiz respeitável, uma pessoa que continua perpetuando o dom de estar no magistério, fazendo um trabalho ligado à justiça, a esse valor do justo. E assim como também pessoas que estão estragando suas vidas, dá uma tendência a continuar estragando. Parar fica muito mais difícil. E às vezes é tão difícil parar esses movimentos doentios, que aí existe uma dinâmica de proteção para nós mesmos, que nós somos parados. Com crises, colapsos, adoecimentos. Pum, a casa cai. Somos parados. E aí nessas crises nós temos a chance de uma renovação. Ou seja, de começar a construir um novo círculo benigno, de começar a trazer novas possibilidades. Então, começando a seguir para o encerramento. Por trás de tudo aquilo que é adoecedor e viciado, nós vamos sempre encontrar, sabe o quê? Um pensamento negativo que o guia chama assim, que ele é absurdo. E por isso que muitas vezes a gente não suporta, não olha. São sempre absurdos. Eles são infantis, eles são imaturos.
né? São coisas assim que não fazem sentido. O que é o absurdo? É aquilo que não faz sentido que isso aqui esteja me afetando, que isso aqui esteja dirigindo minha dinâmica mental e meus processos emocionais. Essa é uma grande conquista que a gente vai aprendendo a valorizar num caminho de desenvolvimento psicológico, que é a conquista de aprender a conviver com as nossas contradições, né? Com os nossos absurdos, e assim como com aquilo que é gracioso em nós. Mas esses absurdos, eles existem e eles estão por trás de tudo que é negativo na nossa vida. Ele diz assim: esse pensamento absurdo, essa postura absurda, ela não é inconsequente. Isso é só um pensamentozinho. Ou essa postura, ou fazer isso, ou alimentar essa fantasia. Gente, eu conheci uma pessoa uma vez que ela, para lidar com as frustrações dela, ela conseguia, desenvolveu ela parava e ficava ali fantasiando uma vida diferente. Ela não vivia, ela só fantasiava. E nessa fantasia, tudo era construído. E ela se via nessa fantasia e tinha um prazer de fantasiar. Quanto mais ela fazia isso, o movimento é auto-perpetuador. Mais ela tinha vontade de repetir aquilo. Até hoje sobrou um chocolate da Páscoa. Comemos o chocolate da Páscoa, comemos outro, comemos. Aí a vontade perpetuadora de continuar sempre comendo um chocolate. Agora já virou uma lei assim: chocolate depois do almoço, chocolate depois do almoço. Vai perpetuando até que eu falo: não, peraí, deixa eu mudar isso. Aqui, essa fantasia de ficar ali estava alimentando, por trás disso, um absurdo de que eu só poderia ter prazer se eu fosse especial. Então, nas fantasias, era sempre uma pessoa especial que ela chegava, e aí tal, todo mundo: nossa, chegou a pessoa. É um pensamento que fala: não, é só uma fantasia. Não, não é. Esse pensamento, o guia fala, não é inconsequente. Ele tem consequências. Isso vai bloquear a sua vida. A oportunidade chegava, ela não conseguia pegar, não conseguia valorizar, não conseguia ter ânimo para mais nada, porque ela estava gastando toda a energia dela ali. Tem grandes consequências. Essas pequenas coisas. A gente está acostumado a achar que as pequenas coisas não são importantes. Tem uma frase no Evangelho que também é muito forte, que diz assim: quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Nessa quarentena agora, por exemplo, tem um monte de gente que fala: é só um, e vai. Olha, parece pouco, mas essa é uma abertura que você está dando para um monte de situações, que não é só a consequência imediata e física ali, mas é a consequência ética, de que aquilo que eu faço, eu autorizo o mundo inteiro a fazer. Essa é uma concepção da ética. E aquilo que eu faço, eu autorizo também que o mundo faça comigo. Essa é uma ética, que é associada muito ao cristianismo. Então, a gente não imagina que às vezes uma coisa pequena, insignificante, como pequenas fantasias, pequenas situações, pequenas posturas, elas estão criando uma realidade que ela vai se manifestar, às vezes lá na frente, de uma forma que eu vou falar: nossa, mas por que isso tudo? Você não percebeu, né? Que você foi criando isso e anos alimentando. Nessa dimensão, parece que fica longe. Quando eu falava dos videntes, é porque no nível, em outra dimensão, essa noção de tempo ela não existe. Então eles veem: olha, isso aqui, olha aqui, vai dar aqui, ó. Dá para ver, porque é matemático. Essa pessoa fazendo isso aqui, a não ser que a gente use da nossa liberdade, por isso que nenhuma previsão é exata, ela é sempre uma probabilidade, e às vezes é uma probabilidade com grandes chances de acerto. Quanto mais inconscientes a gente tiver, mais provavelmente que a gente siga caminhos, que vão estar sendo conduzidos por forças
né, viciadas e, né, inconsequentes. E quanto mais conscientes eu tiver a meu respeito, mais eu vou ser consequente e mais eu vou ter a chance e a liberdade de puxar o freio de mão e falar: para com isso. Uma semana eu conversei com uma pessoa que ela me disse: nossa, eu tive um sonho tão estranho. Eu sonhei que eu estava correndo de fantasmas e eles vinham atrás de mim, eu subia e de repente eu caía desse lugar. Pum. Achei estranho, porque eu estou tão bem, está tudo tranquilo, as coisas aqui estão super ajeitadas, mas eu tive esse sonho e fiquei assim, né, impressionado, porque eu estava sendo perseguido e essa queda, e eu me acabei no chão e aí eu acordei. Falei, tá bom. E conseguimos ali olhar um pouco para aquilo, o que estava a mensagem ali, de sentir ali né, qual era o recado daquele momento. Na semana seguinte voltei a conversar com essa pessoa e ele já começa a conversa dizendo: olha, eu estou péssimo, eu estou arrasado, estou acabado. Nossa, eu estou me vendo assim, eu larguei tudo que eu estava fazendo de bom. Estava fazendo isso, estava fazendo aquilo, estava conseguindo fazer yoga, estava conseguindo isso, parei tudo. Estou aqui afundado naqueles velhos vícios, eu estou perdido. Olha só, o sonho tinha avisado ele dessa queda. A gente não conseguiu saber, né? Não tem essa habilidade, nem ele. Aquilo ali era uma premonição. Era um sonho que estava anunciando, igual uma placa que você está dirigindo, e aí vem uma placa dizendo assim: curva acentuada à direita. Se você conseguir ouvir, o que você vai fazer? Reduz a velocidade e se prepara para a convergência. Quando você não escuta e continua lá acelerado, pode ser que você passe por cima dessa placa e ali também era uma placa, era uma sinalização dizendo: você vai cair. Com isso que você está pensando, e que a gente até conseguiu ver o que era, mas não o suficiente para que esse círculo fosse desativado. Começamos a ver, mas ele precisou de viver esse ciclo, né? Que era aí de uma ânsia de ambição, pum, caiu. Mas ficou mais claro. E assim daqui a pouco ele vai viver de novo, e vai cair de novo. E nesse cai e levanta de todos nós vivemos o cai e levanta. Nesse cai e levanta, nós vamos aprendendo um pouco mais a respeito desses círculos que nos exaltam de forma a nos conduzir a uma queda. A gente volta para o Evangelho, tem uma frase que diz, não sei se é no Velho Testamento essa: todos aqueles que se exaltarem serão humilhados. E o Cristo vai falar de outro jeito: aqueles que quiserem ser os primeiros vão ser os últimos. Aqueles que renunciarem à própria vida vão ganhar tudo. Tudo isso é uma dimensão simbólica para dizer, né, aqueles que se levantam no orgulho, aqueles que se inflam no ego, esses vão cair. Aqueles que são capazes de despojar o ego, esses vão estar cheios de graça. Puxa, já estou passando muito tempo, eu não paro de falar. Ligou aqui o auto-perpetuador da fala. Nós estamos agora partindo mesmo para o fim. A intenção negativa que está por trás desses círculos viciosos se baseia sempre numa falsa ideia. Qual é a falsa ideia que está te impedindo de viver plenamente essa situação na sua vida? É somente quando a gente tem a compreensão específica é que a gente começa a ousar viver então outra energia. Como? Aí sim a gente pode ter um foco de mudar o foco para o positivo, para sair do negativo e para o positivo. Como assim? Se eu percebo, né, que por trás dessa ideia que a gente trouxe lá no eu nunca vou conseguir, né, esse sentimento de fracasso, e eu percebo e começo a tomar conta disso, dali começa a abrir um espaço para dizer para mim um pensamento positivo: eu posso.
Eu posso conseguir, sim. Se eu percebo um pensamento que diz, eu devia ser melhor, eu não sou digno, eu não sou suficiente. Quando eu percebo isso, né, e a dor que está envolvendo tudo isso, porque esses pensamentos trazem com eles dores profundas, de histórias da nossa infância, e quando eu me dou conta disso, eu tenho a chance então de trazer agora uma outra visão que diz: eu sou digno de ser amado pelo que eu sou. Eu não preciso ser perfeita para ser amado, ser perfeito para ser digno. E aí sim, um pensamento positivo ele começa a ter um lugar. Mas antes de eu ver o negativo, eu não vou conseguir impor o positivo por cima. Então, depois que eu vejo o negativo, a gente vai trazendo o foco no positivo. Tem mais uma série de outros pensamentos, né? Por exemplo, um muito comum: eu preciso entender para poder relaxar. É uma ideia equivocada. Como se eu tivesse que entender tudo, que aí sim eu vou... Não. Aí eu vou trazer agora o pensamento verdadeiro. Eu não preciso entender tudo a meu respeito, a respeito da vida, para poder relaxar. E a gente encerra com uma frase que diz assim: existe um mecanismo interno em funcionamento que é regulado pelo eu interior. Existe uma regulação aqui. Quando a gente está com medo, somente a mente medrosa, fragmentada e teimosa pode suspender o processo e bloquear o canal para o eu divino. Então são as nossas teimosias, são os nossos medos que bloqueiam a orientação que está disponível do nosso eu divino para poder nos mostrar caminhos novos, caminhos de renovação da nossa vida. Então, se eu puder abrir mais espaço para escutar, para dizer eu quero, com esse pensamento põe em movimento um processo novo, eu quero ver a verdade, eu quero mudar. Nesse momento, esse centro divino vai começar a abrir novas possibilidades para nós. Só que não vai ser de uma vez, vão ser aos poucos, porque já tem uma engrenagem enorme que está ativada. Eu não vou conseguir parar essa engrenagem viciada de uma vez. Imagina um caminhão andando a 100 por hora numa descida. Tenta parar. Você não vai conseguir parar de uma vez. Você vai parando, mas você já começou o movimento de puxar o freio, para depois, né, junto com isso, ir dando uma outra direção. E somos carretas, às vezes, até descarrilhadas nessas ânsias viciadas que a gente tem e que nós vamos precisar, né, de paciência conosco para ir, né, contendo essa carga, aprendendo a dar um significado, uma compreensão para ela, e assim elas vão perdendo força e nós vamos nos carregando com uma outra direção. Que assim seja. Essa é a nossa luta, esse é o nosso caminho. Que ele seja abençoado para todos nós. Uma boa semana. Beijos.